Ela era estagiária. Ele era o CEO implacável. Numa noite tudo explodiu. Ela ousou beijá-lo, e uma paixão avassaladora mudou as regras do jogo. Lívia tinha 24 anos, cabelos sempre presos num rabo prático e olhos que aprendiam a esconder a inquietação. Era estagiária executiva no departamento de planejamento, a pessoa que fazia buscas de última hora, corrigia relatórios às 3 da manhã e demorava a aceitar elogios. Havia na empresa um código não escrito que funcionava como um verniz. Proibido romance entre cargos de chefia e subordinados. O manual formal estava na intranet. O informal circulava pelo escritório em forma de sussurros e olhares avaliadores. Marcelo tinha 42. Um rosto de quem havia acertado muitas escolhas e apagado poucos erros. Era de presença imponente. Poucas palavras, decisões rápidas. Tratava a equipe com um distanciamento elegante. Para alguns, era um mito. Para outros, um obstáculo. Para Lívia, era um enigma que cruzava o corredor todos os dias, deixando um rastro de ar frio, e às vezes, uma atenção tão breve que parecia um risco. Ela sabia que havia uma diferença de poder entre eles. Sabia e temia essa diferença. E por isso mantinha seus recortes de segurança. Não se aproximar demais, não rir alto quando ele olhasse, não deixar espaço para equívocos. A empresa organizou um jantar depois de um ciclo de metas fechado com sucesso. Reunião discreta num restaurante com luz baixa, depois um after no terraço do prédio. A ideia oficial era comemorar. Nos bastidores, a bebida provava ser um acelerador de coragem. Lívia apareceu na festa com um vestido que ela mesma escolheu poucas horas antes. Não para seduzir, mas porque queria sentir que não se reconhecia no espelho do escritório. Havia nela a mesma determinação com que respondia aos e-mails. Se ia se expor, que fosse inteira. Durante a noite, os olhares se cruzavam como faíscas. Marcelo falava com investidores, ria por educação e de vez em quando se aproximava de grupos pequenos. Em uma dessas pausas, ficou ao lado de Lívia quando ela buscou ar no terraço, afastando-se do som e do calor. O vento vinha do rio e trazia um cheiro de noite urbana. Eles trocaram frases curtas. Não eram confidências longas, a urgência do momento permitia apenas lampejos. Bom trabalho no relatório da semana, ele disse sem rodeios. Obrigada, ela respondeu, surpresa com a normalidade da voz. Um silêncio se fez confortável e perigoso. A música abafada, o riso de alguém ao longe, e o coração de Lívia batendo como se fosse um outro aparelho no corpo dela. Ela sentiu de repente que todo aquele controle que mantinha havia ficado pequeno. Não era só desejo, era uma mistura de frustração, de ser vista e não reconhecida, de querer desafiar a etiqueta que a colocava sempre um degrau abaixo. Ela sabia das regras, sabia do impacto. Mesmo assim, quando Marcelo se inclinou para longe do parapeito, por um momento como se espírito e corpo tivessem tomado uma decisão conjunta, Lívia deu um passo adiante. O beijo foi um choque tenso, não foi teatral, não foi planeado. Foi rápido, urgente e carregado de uma vontade que parecia antiga e inesperada. Os lábios dele tocaram os dela, e naqueles segundos, o resto do mundo desfez-se em ruído. Fosse o vento, fosse a cidade, fosse a parede invisível entre eles. Ele correspondeu com a mesma intensidade. Quando se separaram, havia ar demais e silêncio demais. Não fazemos isso, Marcelo murmurou, como se repetisse uma lei que ambos conheciam. Eu sei. Lívia respondeu. Mas... E não conseguiu terminar a frase porque a verdade era complexa demais para caber numa única declaração. Se aquela noite tivesse sido apenas um deslize, talvez pudesse ser contido. Mas houve outro passo. O after alongou-se, a conversa continuou. E os extremos de coragem e desejo encontraram abrigo em um táxi, depois num apartamento próximo onde as luzes da cidade desenhavam sombras íntimas. Foi uma noite que se entregou às sensações, sem cruzar a linha do que seria inapropriado para contar em detalhes. Houveram mãos que procuraram mãos, palavras baixas que pediam autorização, toques que relataram cuidado. Em nenhum momento houve coerção. Dois adultos escolheram permanecer juntos, conscientes das implicações. A cena podia ter sido só um acontecimento privado, mas a vida corporativa tem sempre memória. No elevador da manhã seguinte, o ar estava espesso como uma cortina. Lívia sentia o peso do que acontecera.
A maquiagem que ela demorara a aplicar a noite anterior, agora parecia uma armadura frágil. Entrou num café da manhã coletivo e notou olhares que se demoravam mais do que o necessário. Colegas cochichavam perto da máquina de café. O rumor é uma criatura que cresce quando menos se espera. Começou como meia-verdade, virou suposição, e naquela manhã já havia versões diferentes do mesmo episódio. Você viu eles ontem? Perguntou Ana do financeiro, com um tom que não disfarçava a satisfação do boato. Vi, sim, respondeu o outro conspirador. Acontece com todo mundo, né? Até com o chefe. A fofoca tomou forma. Mensagens chegaram ao WhatsApp do grupo do escritório, emojis maldosos, teorias sobre favores trocados. Um colega, que sempre mantinha uma postura mais áspera, insinuou que havia algo financeiro por trás. Houve sorrisos e um comentário ácido sobre quem subiu a escada hoje pela noite. Quando a informação chegou a Marcelo, seu rosto endureceu. Não pela fofoca em si, mas porque sabia que o jogo tinha passado para além do pessoal. A política da empresa contra relações entre chefia e subordinados podia colocar projetos em risco, abrir processos ou gerar desconforto que afetava pessoas inocentes. Mais ainda, ele sabia que o desequilíbrio de poder tornava tudo mais delicado. Ele poderia alegar que foi um erro, pedir segredo, manter distância. Poderia responsabilizar Lívia por se expor. Ou poderia assumir responsabilidade. Lívia esperou horas antes de aparecer na sala dele. A porta esteve aberta, como se convidasse para a conversa que todos sabiam que seria necessária. Ela entrou com passos firmes, e dessa vez, sem o tremor que lhe fora tão familiar. Eram adultos. Ambos sabiam que aquilo exigia sinceridade. Preciso parar com as suposições, ela começou, com voz controlada. Não quero que ninguém pense que houve troca de favores. Marcelo inclinou a cabeça, avaliando. Ele podia ter escolhido o silêncio, mas a decisão que tomou ali mudaria o desenho da história. Acha que não sei disso? Ele disse, simples. Sei. E sei também do risco. Houve uma pausa longa, onde nenhum dos dois tentou vendar o conflito com palavras fáceis. Você não precisa carregar o peso sozinha, ele continuou. Eu provoquei isso tanto quanto você, e é minha responsabilidade profissional admitir que há um problema de poder nessa relação. As palavras foram como uma ponte. Ele falou sobre transferência de supervisão, sobre transparência com o RH, sobre afastamento hierárquico. Propôs que se a relação fosse algo que ambos quisessem levar adiante, o faria de forma a minimizar risco para ela. Se fosse apenas um erro, comprometeu-se a encerrar tudo de maneira que nada prejudicasse a carreira dela. O mais importante, prometeu não jogar a responsabilidade nas costas dela. Lívia ouviu, e por dentro, revivência e receio se misturavam. Não queria usar a noite como alavanca. Não queria, de novo, ser vista apenas como objeto de fofoca. Precisava que sua integridade profissional fosse preservada. Precisava também que seus sentimentos fossem levados a sério, mesmo que fossem complicados. Eu quero ser tratada como profissional, ela disse. E quero que você entenda que isso não foi só uma decisão irresponsável. Foi um impulso, uma surpresa, sim. Mas também me mostrou algo que eu não queria olhar. Que eu posso querer alguém acima de mim e ainda assim mereço respeito no meu trabalho. Ele assentiu. Havia uma honestidade crua ali que não permitia desculpas vazias. Marcelo propôs um caminho. Ele comunicaria ao RH que havia ocorrido um envolvimento e pediria para ser removido da supervisão direta de Lívia temporariamente, até que houvesse clareza sobre a melhor composição de equipe. Ofereceu ainda que, se ela preferisse, poderiam manter tudo em sigilo entre os dois, mas alertou para os riscos desse silêncio caso os rumores crescessem. Era a primeira vez que ele, reconhecendo o privilégio que ocupava, propunha abrir mão de algo pelo bem dela. Enquanto conversavam, foram surgindo outras consequências. Um colega mais afoito tentou vender a história a um jornalista, numa tentativa torpe de ganhar notoriedade. Foi repreendido pelo diretor de comunicação, que deixou claro que a empresa não toleraria a exploração de rumores para benefício pessoal. Outro, que havia feito comentários insinuando pagamento por favores, foi chamado para conversa e suspenso enquanto se apurava o comportamento. A narrativa pública precisava ser gerida de maneira firme, para não transformar a situação em caça-níquel. A decisão deles não foi imediata e nem simples. Houveram conversas com RH que exploraram cenários: mudança de time, afastamento hierárquico,
declaração pública controlada, ou silêncio combinado com medidas internas. O que marcou a escolha final foi o cuidado em preservar a carreira de Lívia, sem transformar o relacionamento em algo que a consumisse. Eles optaram por um acordo prático. Marcelo solicitou formalmente sua remoção da linha direta de supervisão da estagiária. Ela aceitou que, por enquanto, sua prioridade profissional fosse consolidar seu trabalho, sem que a intimidade fosse usada contra ela. Em paralelo, ele prometeu que a relação só seguiria se ambos pudessem fazê-la de forma clara e com proteção contra retaliações. A repercussão nos corredores continuou, mas com menos ferocidade. A medida prática de mudança de supervisão deu a Lívia espaço para respirar. Alguns colegas, que antes a tratavam com condescendência, passaram a observá-la com uma nova curiosidade. E, em alguns casos, com respeito. Ela não se transformara num símbolo de triunfo estético. Transformara-se numa profissional cuja escolha humana agora exigia consideração. O desenlace não foi um conto de fadas redentor. Não resolveu todas as dores. Houveram sussurros que não cessaram da noite para o dia. Houveram momentos em que ela duvidou se tomou a decisão certa. Se ao se expor, ganhar a liberdade, ou se abrir a porta para algo que poderia devorar sua carreira. Marcelo, por sua vez, teve que lidar com o olhar de alguns diretores que o viam como risco. Teve que explicar sua postura, e justificar a vulnerabilidade de reconhecer um erro e tomar medidas para remediar. Mas naquele entardecer, quando ambos se encontraram num café fora do prédio, havia algo em comum. Um reconhecimento. Não de uma história simples, mas de um nó humano complexo. Sentaram-se frente a frente, com a cidade passando como pano de fundo. Não quero que isso seja um fardo, disse ele, sem teatralidade. Nem eu, respondeu ela. Eu também não quero que nos tornemos a fofoca da empresa. Quero que, se for para existir, seja por escolha e não por pressões. Houve um sorriso breve, sem promessas grandiosas. Eles concordaram em estabelecer limites, em procurar aconselhamento quando fosse necessário e em não repetir o que gerou problemas. Parte de amar, perceberam, era reconhecer o quanto os próprios poderes nos moldavam e tomar decisões que preservassem a dignidade do outro. Com o tempo, a energia do escritório mudou. As piadas maldosas perderam a graça. Alguns colegas foram aconselhados sobre limites. A moral da empresa reforçou a política de relacionamentos, com ênfase em proteção contra abusos de poder. Lívia continuou a trabalhar. Trabalhou com afinco, entregando resultados que colocavam o foco onde devia estar, em sua competência. Alguns que antes a subestimavam passaram a procurá-la por orientação. A transformação na percepção veio em parte, porque a história dela deixou claro que pessoa e carreira não são mutuamente excludentes. A relação entre ela e Marcelo seguiu um caminho cauteloso. Não foi uma paixão que consumiu tudo num romantismo irresponsável. Foi um processo onde desejo e responsabilidade tiveram que ser negociados. Às vezes era comprometimento, às vezes distância necessária, às vezes silêncio. E em outras, honestidade pura. Meses depois, num jantar simples, ele segurou a mão dela com a naturalidade de quem havia aprendido que grande poder vem com grandes responsabilidades. Eles conversaram sobre planos, sobre a necessidade de firmar um pacto de clareza. Disseram, com os olhos, que o que tivera sido uma noite avassaladora podia se transformar em algo mais, mas apenas se fosse construído com respeito e sem exploração. Lívia pensou na primeira noite várias vezes. Pensou no impulso que a levou até o beijo e na coragem que precisou ter no dia seguinte para exigir dignidade. Percebeu que ousar não era apenas atravessar uma linha, era assumir as consequências dessa travessia e não permitir que o peso caísse só sobre ela. Aprendeu a negociar ambição e afeto, a pedir proteção quando o desequilíbrio ameaçava e a não aceitar ser reduzida a rumor. No fim, a história deixou uma marca. Nem tudo que começa em um instante de ousadia termina mal. Nem tudo que parece um erro deixa a pessoa menor. Havia, ali, um equilíbrio conquistado a duras palavras e acordos práticos. Havia cuidado e consumo de responsabilidade. E havia também uma pergunta que continua pairando como convite à reflexão. Quando a paixão quebra regras, que regras valem a pena preservar e quais precisam ser reescritas? Se você estivesse no lugar deles, o que faria? Você protegeria a carreira, manteria distância, ou correria o risco de transformar a noite em algo mais? Deixe nos comentários a sua escolha.